Pessoal, na aula de hoje nós falaremos então da música enquanto uma face, enquanto uma das linguagens artísticas aí. Começando, eu coloquei uma definição de Viana, no qual ele fala que a arte existe desde que o ser humano começou a expressar o seu imaginário, não somente seu imaginário, mas também os seus sentimentos. E ele vai falar também que a arte, ela se expressa na pintura, na música, na dança, na representação teatral, na cultura, e que, além de servir como forma de expressão do sentimento, dos pensamentos da outra pessoa, essa arte, ele também influencia, também provoca sensações, pensamentos em outra pessoa, né? Ou em quem aprecia, então, esse objeto final aí. Logo, a arte, então, ela é patrimônio cultural da humanidade, tá? Por quê? Porque ela é, então, resultado desse ser humano, desse sujeito que é racional e sensível. E por que sensível? Porque ao ser dotado de sensibilidade, este homem, ele vai colocar ali sua perspectiva de mundo, cria representações, tá? E enquanto essas representações ela se expressa, ela se ramifica em algumas áreas. Os documentos, então, norteadores aí do ensino de arte coloca que, então, ela se expressa na música, na dança, nas artes visuais e no teatro. O Instituto Arte na Escola, fez uma pesquisa em 2008 e ele colocou que tem um quinto elemento que a arte se expressa também nos currículos escolares, mas isso em Minas, que é artes visuais. Então, o ensino lá de artes visuais está pautado pelo cinema, animação, produção gráfica, tá? Só que a gente vai se atentar, então, enquanto os documentos aqui, norteadores do ensino de arte, coloca nesses 4 elementos: a música, a dança, as artes visuais e o teatro, tá? Professor, como ensinar arte na escola? Coloquei ali para vocês que a arte na escola, ela deve possibilitar aos alunos o acesso o quê? À cultura, à produção, reprodução e às experiências artísticas do mundo articulado. E qual o papel do professor? É desnaturalizar então o olhar, educar para a sensibilidade, oportunizar essa formação estética e artística, tá? Nos alunos. Acho bastante interessante a gente discutir música, por quê? Porque a música, ela faz parte aí do universo da criança muito antes da escola, uma vez que lá no útero, né, materno, que é a experiência intrauterina, a criança tem aí toda uma bagagem cultural, expressa na onde? Nos sons corporais, no folclore, nas parlendas, quadrinhas, cantigas de roda, provérbios, ditos populares, músicas infantis que ela ouve desde, desde ali o útero da mãe, tá? Então, professor, mas por que é importante o ensino da música na escola? Coloquei lá, gente, que a música, ela ultrapassa barreiras do tempo e no espaço. É um produto artístico, dinâmico, capaz de multiplicar significados e significâncias em seus contextos de penetração. Então, a música, ela vai permitir que o aluno adquira uma consciência rítmica e estética, se socialize, desperte desejos, mobilize aprendizagens conceituais, tá? Manipulativas, construtivas e motoras. E como que a música se compõe? Bom, a música se compõe no ritmo, som, harmonia, melodia, timbre, altura, intensidade, duração e densidade. Então, a música, ela vai possibilitar a criança o quê? Brincar com as palavras através da rima, do ritmo, da harmonia, tá? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas as nossas orelhas, gente, elas funcionam 24 horas por dia. Elas captam sons de todas as direções e formas, tá? E de forma simultânea. Eu acho bastante interessante uma citação. Marina, em 2001, ela colocou o seguinte, que é possível abrir os nossos ouvidos para aprender a ouvir a música de forma atenta e reflexiva, e não de modo automático e superficial como a gente aprende no dia a dia, tanto em momentos sérios quanto também em momentos descontraídos. E vocês já pararam também para pensar assim, a diversidade de músicas que tem, né? O que elas querem falar? E a Alain Merian vai dizer que há diferentes formas da música ser ouvida e de ouvir, tá?
Mas afinal, o que é música? Coloquei aqui uma citação para vocês. Sempre que uma criança faz alguns sons em um tambor ou em outro instrumento qualquer, ou alguém canta sons diferentes, dizemos que está fazendo música. E daí, para o outro lado, os sons dos pássaros, das chuvas, de um sino, também a gente pode ser chamado de música. Mas e um violão, por exemplo, que caiu, né? Ou sei lá, um navio que acabou explodindo. Isso pode ser chamado de música? Então, daí ela coloca o seguinte: afinal, não basta ter sons para podermos chamar uma produção sonora de música. Por quê? Porque a música ela deve ser reconhecida por um grupo, né? Então, ela tem validade em um determinado tempo e espaço. A música ela só existe em um momento de sua realização. Então, Alain Merian vai colocar algumas funções da música. A função de expressão emocional, tá? Que é para a gente expressar sentimentos, a função do prazer estético, a função de divertimento, a função de comunicação, função de representação simbólica, função de reação física, função de impor conformidade às normas sociais, função de validação das instituições sociais e dos rituais religiosos, função de contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura, função de contribuição para a integração da sociedade. Expliquei cada uma dessas funções aí nos slides, tá? E a gente vai abordar então quais os elementos essenciais na musicalização na infância. Como eu falei para vocês, a gente vai abordar os documentos oficiais. Bom, os referenciais e parâmetros curriculares do ensino de arte vai colocar então que o ensino de música deve abranger a composição, interpretação e improvisação, tá? Eu coloquei aqui uma citação de Brito que fala: pelo canto, pela dança, pela representação, estaremos ampliando o universo cultural e musical e estabelecendo desde a primeira infância uma consciência efetiva com relação aos valores próprios da nossa formação e identidade cultural. Então, qual que é a função do professor? Ampliar o universo cultural e musical das crianças. A gente teve em 2008 a Lei 11.769, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música em todas as escolas de educação básica do Brasil, tá? Então, ele fala que não é necessário ter uma disciplina específica de música. Ele pode ser trabalhado de forma interdisciplinar. Então eu coloquei para vocês a minha concepção de como deve ser, o que o trabalho pedagógico deve contemplar aí. Então deve contemplar noções básicas de música, cantos cívicos, nacionais, sons de instrumentos de orquestra, cantos, ritmos, danças e sons de instrumentos regionais e folclóricos, com o objetivo do quê? Da alfabetização musical, aprender toda a diversidade cultural do nosso país, tá? Então, o trabalho do professor vai se pautar nisso. Ensinar a analisar os cantos cívicos nacionais, né, os sons dos instrumentos, os cantos, ritmos, danças. Então, como trabalhar com música na educação infantil? E hoje, em 2003, esse autor ele vai falar o quê? Que o próprio corpo da criança pode ser utilizado como ponto de partida para o trabalho musical. Por quê? Até porque uma criança ali de 2, 3 anos, ela está aprendendo a conhecer o mundo com o quê? Através do tato, através do tocar, e ela quer muito, né? Até porque o próprio Piaget coloca sobre a experiência sensório-motora, a criança aprende muito tocando. Então é muito interessante a gente trabalhar, ter como ponto de partida o corpo da criança para produzir sons, ritmos. E eu coloquei aqui, então, 2 sugestões que eu acho bem bacana para se trabalhar na educação infantil. Encontrar os pares audíveis. Notem aí que eu coloquei as contribuições, material, modo de fazer e atividade, ou seja, como se executa a atividade. Essa atividade, então, ela desenvolve a sensibilidade auditiva, a discriminação auditiva, na verdade, tá? E além de refinar ali a escuta da criança. Como que é essa atividade? Basicamente, você vai ter pares de objetos iguais que produzem som. Então, você pode ter 12 potinhos, você vai formar 6 pares. Em cada 2 potinhos, você coloca 2 objetos iguais.
no sentido de a criança identificar quando mexer ali, qual que é o som igual. Bom, esse som aqui parece com esse, então esse som é igual a esse, tá? É bacana. Uma outra sugestão também é a gatinha parda, tá? É uma brincadeira popular que também permite a discriminação auditiva do timbre sonoro vocal. Como que é? Você coloca as crianças ali formadas em roda. No centro dessa roda vai ficar uma criança com uma varinha e com os olhos tampados ali. Então, a gente vai cantar uma musiquinha. Não vou cantar para vocês, que eu sou péssimo cantando, mas é a minha gatinha parda, que há 3 anos me fugiu. Quem roubou minha gatinha? Você sabe? Você viu? Quando recitam essa musiquinha, uma das crianças vão miar. E daí essa criança que está com o olhinho tampado, ela vai ter que dizer qual que é o nome, né? Quem que foi essa criança que miou? Se ela descobrir, essa criança que miou e foi descoberta vai para o centro e assim a gente faz uma nova rodada. É uma brincadeira muito bacana e que as crianças gostam muito, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E como atividade, vocês também deverão colocar aqui uma atividade para a gente trabalhar com música na educação infantil, utilizando isso, as contribuições ou o objetivo, o material, se precisa de algum material, e a execução, ou seja, como que a gente vai realizar essa atividade, tá? E também eu quero que vocês pesquisem uma música para pelo menos 3 daquelas funções lá que Alain Merian fala. Então, por exemplo, função do divertimento e entretenimento. Eu acho que é essa música. Então vocês vão colocar ali o nome daquela música e quem canta. Então vocês vão colocar assim, função do divertimento e entretenimento. Por exemplo, é a Loki, Oceano. Então, beleza, daí vocês vão colocar. Função de, por exemplo, função de impor conformidade às normas sociais. Então é uma música de controle social. Então daí você vai colocar ali e tal música, tá? Função de validação ali das instituições sociais e dos rituais religiosos. Geralmente são as músicas religiosas, né? Então, você vai colocar ali, a música é tal, quem canta aí, então a função dela é de validação ali de instituições sociais. Beleza?